Já aconteceu na graduação, deu um pau aqui em casa, caiu a luz, uma gravação, como está nas nuvens, ela continuou. Quando ligou o Continua. computador de novo, o negócio continuou do ponto onde estava. Tá? Então é isso. Você é orientado por quem, Fabrício? Eu sou da analítica, sou orientado pela professora Giovana. Ah, tá. Nossa, então você vai pegar aquelas estatísticas medonhas dela lá, né? Como é Ah, que é? sim, sim. De Análise de curva de quimiometria. superfície de resposta. Isso, isso. Bacana. E ela tem uma ponte legal com o Pedro, né? Tem um Pedro contato Olival legal. Lucas. E o Pedro mexe com um pouco dessa parte de eletroquímica, em eletroanálise. Não, o Pedro, para analítica, ele é fenomenal, né? Ele é muito bom. E dispositivos, eu não sei se ele faz PADs hoje em dia, né? Que é aqueles Paper Analytical Devices, dispositivos de papel. Mas eu já Não, participei de banca, cara. O cara usou impressora de jato de tinta para imprimir eletrodos específicos para uma determinada situação. Ele mexe muito com potenciometria, né? sim. Trabalho também com análise com procedimentos automatizados também. Realmente eu estou Com, trabalhando com é, isso. ele monta espectrofotômetro também, né? Isso, com Arduino. Ele usa o espectrofotômetro pelo Arduino também. Eu já vi uns trabalhos dele bem legais. Não, bacana. Eu não sei quais são os seus objetivos dentro dessa disciplina e se ela tem, de alguma forma, alguma ligação com o seu projeto de pesquisa. Em um determinado momento lá, você vai trabalhar com Não, eletroquímica. não. É mais pelo interesse pela área mesmo, que eu acho interessante, mas no meu projeto em si, não, até então não vamos utilizar, não. Você veio do IC também com essa turma, não? Sim, vou fazer já a Tá. iniciação com o Giovanni. E aí você começou o mestrado. Comecei o mestrado agora, 2020/1. 2020/1. Tá, quer dizer, você está naquela fase de ter terminado de mandar o projeto foi aprovado, você vai começar a fazer os experimentos, mais ou menos. Isso, é. Estou Tá bom. iniciando o segundo semestre. Tá, não, beleza, tá legal. Então, a nossa ideia, nós vamos seguir até acho que é dezembro, início de dezembro, não tenho bem certeza, que começa, não termina, né, as nossas aulas. E as nossas aulas, elas terão uma formatação específica. Você chegou a entrar no ambiente virtual lá, no Eu sala de aula? acessei, só que eu não explorei muito cada sessão que está disponibilizada lá, mas eu já acessei. Tá. Tem uma sessão disponibilizada lá. Então, assim, eu vou compartilhar a tela contigo agora. Eu vou abrir o Classroom aqui também. Tá, vou compartilhar a tela inteira aqui. Agora está sendo compartilhado, o que significa que você vai acabar enxergando aquele espelho infinito, né? É, Essa é a disciplina aqui. Inclusive, você tinha se matriculado. Aquelas coisas da Unifal, né? Quer dizer, você se matriculou como mestrado e eu acho que a questão é do doutorado. Então, foi disparado a mesma disciplina. Eu pedi para abrir no Moodle e pedi para abrir no sala de aula. Porque o Moodle eu já mexo assim um pouquinho. Sala de aula, estava tem sabendo mexer, novidade. não. Sala de aula é muito mais rápido. Entendi. O acesso dele, para quem usa Google, por exemplo, nossa, o acesso dele é muito mais rápido. Ele é muito mais fácil, ele é muito mais objetivo, mas ele é muito menos pedagógico do que o Moodle. O Moodle é bem mais pedagógico. Entendi. Na verdade, o sistema acadêmico ele lançou para mim a disciplina duplicada. Então, você tem essa disciplina, você está enxergando a tela, né? Sim. Você tem a técnicas eletroquímicas aí em duas telas diferentes. E você estava matriculado na outra. Aí você deve ter percebido que essa semana eu te matriculei nessa. Foi. Foi mesmo. Porque ó, se a Até gente no chegar sistema aqui, ó, acadêmico, né, tinha você duas. estava matriculado nessa daqui, porque essa daqui a matrícula é automática. Ó, só tem você aqui, ó. Aqui a matrícula é feita automática pelo sistema acadêmico. Só que tem um detalhe, opa. Só que tem um detalhe. Aqui eu não coloquei atividade nenhuma. Comecei a colocar essa atividade aqui, eu acho. Não tem atividade nenhuma lição postada. É verdade. Né? Então, na verdade, cadê o bichinho?
Eu te coloquei nessa semana, você deve ter sentido também, assim, uai, mas eu estava naquela, agora eu estou nessa, bom, tudo bem, seja como for, vamos lá. A outra não vai valer, vamos dizer assim. Como Eu vou sistema, sair da outra. o sistema acadêmico, ele não integra, o sistema acadêmico não integra, mas você está nessa outra que eu estou mostrando agora, né? Tô. Tá. O sistema acadêmico, ele não integra a pontuação do aluno, ele só integra o seguinte, ele cria a sala de aula e você se vira. Então, se você está matriculado na outra, pode deixar lá que não tem nenhuma consequência não, tá? Beleza. Então, as atividades serão colocadas aqui, algumas delas eu já comecei a colocar, várias delas, inclusive. E o que ele chama de atividades tem esse tipo de descrição aqui, tá? Você tinha me perguntado, por exemplo, se a gente ia trabalhar com eletroanálise, né? Eu acho que essa foi mais ou menos a sua pergunta, não foi? Foi. Eletroanálise era o nome que eu queria dar para a disciplina, porque, na verdade, essa disciplina eu estou pegando da professora Alzira Luxo. Não sei se você deve conhecer lá da Química. Conheço. Que ela deixou de ministrar, essa disciplina era dela, ela deixou de ministrar. E aí a pós-graduação falou, alguém quer? Eu falei, eu pego, vai. Mas eu queria mudar o nome, não gostei do nome. Para mim, o nome Técnicas Eletroquímicas, métodos e aplicações, é uma coisa meio confusa. É eletroanálise. É eletroanálise, cara. É mexer com aqueles conceitos que, se você teve um interesse para a disciplina, que você deve ter ouvido falar em voltametria cíclica. Isso. Voltametria linear, voltametria de onda quadrada, impedância eletroquímica, né, coisas dessa natureza. Cronocolometria, cronoamperometria, e essas coisas são bem legais mesmo, né? E está dentro de uma área grande aí da eletroanálise. Bom, sempre vai ser desse jeito, Fabrício. Você vai ter mais ou menos esse esquema aqui, ó. Você tem as videoaulas, e aí o material das videoaulas está aqui. O Moodle me permite colocar uma sequência de observação. Aqui é engraçado, aqui não permite, aqui ele coloca assim, misturado. Então, na verdade, eu acho que você consegue ter acesso, eu não sei se eu estou falando bobagem, talvez eu esteja falando bobagem, mas consegue ter acesso pelo próprio YouTube, porque no YouTube você tem uma sequência cronológica de postagem de material. Entendi. Tem uma playlist lá que eu criei para a disciplina, são todos vídeos autorais, não tem nenhum vídeo de outra pessoa, eu estou criando essa porcaria aí, então as falhas são todas minhas, que é uma playlist de eletroanálise. Então, até ontem eu estava montando vídeo também, colocando lá, e aí ali você consegue classificar por ordem cronológica. Então, de repente, aqui você olha e fala assim, caramba, mas o que eu vejo? Eu vejo aqui, vejo aqui, eu vejo aqui. Bom, lá tem uma ordem cronológica. Às vezes a ordem cronológica é importante, embora quando houver essa importância, vai estar escrito, por exemplo, assim, equação fulano de tal, parte 1, parte 2, parte 3, aí não tem problema. Mas se você se perder, assim, que vídeo que eu vou observar, lá na playlist do canal, cara, eu não gosto dessas coisas, mas a gente teve que se adaptar a isso também. Na playlist desse canal lá, tem de eletroanálise, tem essa sequência cronológica. E a minha intenção era de colocar vídeos curtos. Então aqui, ó, 14 minutos, 20 minutos, que é para não encher a paciência de quem está vendo. Entendi. Eu mesmo não consigo ver vídeo por 20 minutos, a não ser que seja música em show. É muito difícil ficar prestando atenção em vídeo e tal. E a ideia é que a cada um desses vídeos, eles encerrem um assunto. Então, mesmo que um assunto seja amperometria, tá? Que é um assunto vasto, e tenha 4 vídeos envolvidos em amperometria, o primeiro videozinho vai fechar um conceito introdutório, o segundo videozinho vai fechar alguma coisa mais analítica, o terceiro vai fechar como se faz um cálculo, de tal maneira que eles tenham independência no material, nesse tipo de material, tá bem? Então, essa sequência vai ser sempre assim, qualquer um que você abrir, por exemplo, da aula que vem, célula eletroquímica, videoaula, lousa, prancha. Por que está desse jeito? Porque ele não está disponível, estará disponível a partir de segunda-feira, que é feriado. Depois eu vi que segunda-feira é feriado. Para que a gente tenha também aquela sequência sem susto, né? Se eu começar a liberar aqui tudo, você vai lá e falar, não vou fazer essa disciplina, não. Entendi. Não, é verdade. A gente vai na sequência. Sempre, depois desses vídeos, terão essas lousas aqui. Essas lousas nada mais são, os nomes, inclusive, nem vão bater com os vídeos,
Porque as lousas nada mais são do que o objeto de trabalho que foi utilizado nos vídeos. Eu não sei se você teve acesso, mas, por exemplo, você clica aqui e vai abrir a lousa. Então, é meio confusa, porque, na verdade, trata-se do total que foi escrito e desenhado ao longo de 1 ou 2 vídeos. Então, pode parecer confuso à primeira vista. Mas, se você acompanhar o vídeo, sem se preocupar com a lousa, você acompanha o vídeo sem se preocupar com a lousa. Aí você tem alguma dúvida que estava lá no vídeo, que foi escrito na lousa, você vai no PDF, que é muito mais rápido. Você bate o olho. Ah, entendi. Por exemplo, aqui tem mais ou menos uns 20 minutos de trabalho. Então você bate o olho e não precisa ficar se perdendo, né, no vídeo. É verdade. Tá bem? Então tá. Então aqui você tem, além dessa sequência, videoaulas e lousa, sempre vai ter uma sequência de pranchas. Acredito que sempre. Prancha é o nome em português que se dá para slide, mas eu não quis dar o nome de slide. Senão eu escrevia blackboard aqui em lousa também, né? Escrevia blackboard, escrevia web, alguma coisa lá em cima, e não é bem o caso. Então, por exemplo, aqui se você clicar, vai ter os slides que são relativos a essa primeira semana, que basicamente é um blá blá blázinho em torno do histórico, ainda que não é propriamente o histórico da eletroanálise, isso ainda vou fazer uma para isso, que eu acho legal. É um histórico, surgiu o elétron, alguém descobriu, no caso aqui se bem que aqui está para trás, né? No caso do Faraday aqui, que era victoriano, né? Sir Michael Faraday, o cara descobriu em 1934 que você tinha eletrodo, tinha catodo, tinha eletrólito, começou a dar esses nomes aqui, né? O Benjamin Franklin aqui falou assim, opa, peraí, aqui tem um fluido invisível, um fluido que pode ser meio positivo, meio negativo. O Dufay já chegou e falou, não, peraí, não é bem assim não, se você pegar um âmbar e atritar, você vai ver que tem uma carga que parece ser negativa. Se você pegar um bastão de vidro e atritar, você vai ver que tem uma carga que parece ser positiva. Começou a dar nome aos bois, né? Entendi. Então, tem umas coisas meio doidas nessa primeira que eu coloquei aqui, que eu fui batendo na internet, falando, nossa, tem umas coisas meio doidas aqui, cara. Os caras acharam que eles acreditam ser uma pilha. A bateria da Babilônia, uma pilha babilônica, né? Não sei se você viu isso em curso de graduação. Eu vi que caiu no Enem. Legal, cara. Que doido. Foi. Que doido, bacana. E assim, aí as pessoas tinham que identificar qual era o caso de qualquer ano, de acordo com o potencial. Show, cara. Tá. E tinha que identificar o potencial, quantificar o potencial? De acordo com, se eu não me engano, de acordo com o potencial, tinha que identificar quem era o cátodo e quem era o ânodo. Era uma coisa assim. Depois eu vou procurar a questão. Isso não, entendi. Que é também uma tremenda confusão, né? Quando a gente pega as convenções da eletroquímica, que é assunto dessa semana, tem umas coisas que às vezes você bate com física, de forma contrária. A noção de catodo e anodo, parece que elas se confrontam, né? Então nós vamos comentar alguma coisa sobre isso também. Porque o que interessa é eletroquímica, né? Então, assim, dane-se a física. Se a física achar que está ao contrário, eu não vou fazer experimento com física mesmo, então... Achei umas imagens meio doidas aqui, ó. Essa aqui é do Equador, que um cara fez uma analogia em que essa imagem... Deixa eu ver se consigo aumentar, bichinho. Até consigo. O cara fez uma analogia em que esse demônio aqui seria, na verdade, o jacarezinho que a gente pluga para poder ligar 2 eletrodos, cara. Isso aqui é uma pintura de 1000 e nada. Pintura medieval, eu acho. Muito doido. E aqui seria representada uma célula eletroquímica. Entendi. Muito doido, né, cara? E aí você teria aqui, independente de quem é o catodo e o anodo aqui, você teria a célula representada, esse sujeito aqui de 2 faces, aparentemente, seria, se fosse uma célula galvânica, nada mais do que um medidor. Essa é uma diferença da eletroquímica, né? Você tem... quando você ouvir a palavra galvânica, provavelmente não está envolvendo uma corrente induzida, e sim uma corrente natural. Então, uma pilha galvânica é alguma coisa que está soltando lá a corrente para você, que inclusive... Já viu aqueles vídeos de sobrevivência na floresta? O cara pega uma pilha, pega um bombril, junta os 2 polos e faz fogo. Sei. É verdade. Então, quer dizer, existe corrente, aliás, a corrente em amperes é violentíssima de uma pilha,
né? Causa explosão, pode até causar explosão se você fizer a conexão por tempo prolongado, porque aquece demais. Mas é considerada galvânica porque não existe uma espécie de power, uma espécie de um motor, uma espécie de algo que desenvolva, que force a passagem daquela corrente, que é o que se diferencia dos potenciostatos. É uma palavra que acho que você já deve ter ouvido falar, né? Já ouvi falar. O potenciostato é um aparelhinho, eu chamo de videogame de nerd, porque na verdade é um aparelhinho que você aperta um botão e ele vai te impulsionar uma corrente pelo eletrodo. Quer uma corrente positiva, uma corrente negativa, ela vai ser impulsionada. E com isso você então tem um efeito que é um efeito eletrolítico na solução. Você perturba aquela solução. Já uma célula galvânica, a corrente ela é gerada num processo quiescente, um processo quieto. Você não está perturbando, não tem... A pilha, vamos dizer assim, a pilha não precisa de uma pilha para gerar a energia, né? Ela gera energia de forma espontânea. Então, esses processos espontâneos no equilíbrio levam a esse termo galvânico muito claro. E aqui é diferente da célula eletrolítica. Esse cachorro é seu. Aqui eu tenho dois cachorros grandão também. É pequenininho? É duas pequenininhas. E é terrível. Aqui eu tenho dois grandão também. Quando começa a latir, você está no meio da aula de videoconferência, começa a latir, nossa, desespero que dá, mas tudo bem. Faz parte do jogo. Hoje em dia... faz parte. Tranquilo. Então você tem essa diferença muito clara. Essa semana não é uma aula de pilhas, é uma aula só de introdução de algumas coisas. Nós vamos fazer exercício aqui, vou mostrar algumas outras coisas também. Mas assim, isso é muito claro na eletroquímica. A eletroanálise, ela gosta mais dos processos eletrolíticos, que são aqueles processos em que você tem uma solução e você tem fenômenos que acontecem de oxirredução nessa solução, mas induzidos por um potencial aplicado. Perdão. Então aí você tem o potenciostato. Seria semelhante a uma eletrólise? Aliás, essa é a melhor analogia. Chama-se célula eletrolítica porque o processo químico que ocorre é um processo de eletrólise. Só que não é uma lise propriamente, sim um processo de oxirredução induzido por potencial aplicado. É a diferença básica. Por exemplo, quando se fala em biocélulas, ou melhor, células a combustível, ou biocélulas a combustível, eu sou biólogo, tá? Formei na UFMG em 1900 e nada, lá, em 1989. Eu sou biólogo, então assim, biólogo ensinando eletroanálise é meio delicado. Mas vamos lá. É a primeira vez que eu dou essa disciplina também. Mas o meu trabalho de pesquisa no laboratório é fundamentalmente em eletroquímica, em bioeletroquímica. Então, a gente mexe lá com espectrofluorimetria, mas o que a gente mais trabalha lá é eletroquímica aplicada em modelo biológico. Célula, membrana, proteína, enzima, ácido nucleico, modelos biológicos. Tá? Mas existe, então, essa distinção bem significativa. Tá? Então, você tem uma célula galvânica, que é alguma coisa cujo processo é espontâneo. Aí que eu posso me perder, você me retoma também. A biocélula combustível, que se fala muito hoje, né? É um processo galvânico. Há uma geração espontânea ali de material, quase espontânea, porque, na verdade, você joga alimento para a levedura ou para a bactéria. Aí ela vai produzir o seu alimento e, nesse processo, ela produz uma corrente elétrica que é captada por determinados analitos biológicos que carregam esses elétrons, que são oxidados. O composto ele se difunde até o eletrodo, e no eletrodo você tem um processo de oxidação, fecha uma corrente, gera eletricidade, você consegue medir. Se a gente tivesse a possibilidade de aulas práticas, eu montei a disciplina com aulas práticas, mas a pós-graduação falou, não, esse semestre é aula teórica. Inclusive, essa disciplina, se não me engano, acho que ela não tinha aulas práticas, e aí eu coloquei 45 teórica, 15 prática, mas esse semestre o colegiado falou que não pode, não. Entendi. Então, não tem problema, não. Mas eu estou no laboratório, a gente retornou agora também a pesquisa, atividade de pesquisa, então qualquer dúvida que você quiser, você pode me encontrar no laboratório, só me dá um zap antes,
Me dá um e-mail antes para saber se eu vou estar lá, né? Porque eu também não estou indo toda hora. Qual laboratório? Embaixo do Labic? Embaixo do Labic, né? Porque no Labic fica os potenciostatos lá da Alzira e do esposo dela. Tentando lembrar o nome do esposo dela. É o Fábio. Fábio. O Labic é em cima, né? Entendi, eu sei onde é. Mas o Labic é em cima, não é isso? O Labic é em cima do bioquímica, né? Isso. O Labic é do lado, inclusive, do Pequim, né? Do lado do Pequim. Você atravessa aquele corredor, tem o Pequim. Então é isso mesmo. E o nosso fica embaixo. Não é um laboratório de eletroquímica, é um laboratório de bioquímica. Ali cada um mexe com completamente feito. Tem nem mexendo com rato, tem nem mexendo com planta, tem nem mexendo com genética, tudo misturado. E eu mexo com eletroquímica. O professor Eduardo também trabalha nesse laboratório, né? Professor Eduardo Salgado. Eduardo Figueiredo, É Figueiredo Salgado. Ele mexe, eu não sei se ele mexe com eletroquímica. Não, acho que não. Ele até chegou a me consultar um tempo atrás que potenciostato que ele poderia comprar, que ele estava com recurso, mas ele mexe com algo muito próximo, se não é eletroquímica, porque ele mexe, na verdade, com, como é que é? MIPs, né? Polímeros miméticos. Ah, sei. Então, continuando um pouquinho, então isso aqui é bem bonitinho, né? Nesse sentido. E aqui, então, aqui os sumérios, então, nem data tem também, porque aparentemente acredita-se que os sumérios foram a civilização que ensinou os egípcios a cultivar cereal. Então é coisa de 10 mil anos, egípcios é 3 mil, 5 mil anos, sumérios eles falam em 8, 10 mil anos. E num determinado momento, esse quadro sempre foi associado à árvore da vida, mas há quem, num livro de eletroanálise, o sujeito falou, isso daqui é um eletrodo, isso aqui é um eletrodo, isso daqui vai ser não sei o quê, aí o cara fez uma certa analogia com uma célula eletroquímica também, tá certo? Então, eu só exemplifiquei esse slide inicial, sem dar muito detalhe, mas nesse quadro de videoaulas aqui, se você acompanhar, tem alguns outros detalhezinhos que são colocados ali, tá? Só para exemplificar ainda o modus operandi de trabalho. E, vez ou outra, vai aparecer um outro material. Então, por exemplo, para essa semana, uma coisa que a gente tem muito problema é terminologia. O que é o que em eletroquímica, sabe? Inclusive, a própria definição de anodo. A própria definição de anodo, catodo, aqui, ó, célula galvânica, quer dizer, uma bateria é uma célula galvânica, ou seja, não é algo que você está pedindo para gerar, ele gera energia de forma espontânea, por reações eletroquímicas, né? E, então, esse aqui é um dos vários, vamos dizer assim, vários documentos de terminologias que existem por aí. Esse aqui está dentro de um livro. E esse livro é um livro que eu vou comentar a respeito, que eu acho um livro muito bom para a gente seguir. E a gente tem possibilidade de seguir. Tem isso também. Bom, enfim, esse aqui é curtinho. Ele é até curtinho, acho que são umas 3 páginas, não sei. Mas só para você ter uma ideia, tem um livro publicado de 400 páginas, do Dicionário de Eletroquímica e não sei o quê. Nossa. Tem coisa pra caramba, cara. É porque, se existem essas terminologias, a gente já pode partir do pressuposto que as coisas não são simples para entender, né? Porque você precisa ter um conceito e, a partir do conceito estando muito claro, você passa a aplicar esse conceito no seu problema. Então, se o seu problema é saber qual é a potência em watts gerada por uma célula combustível, você tem que saber o anodo, o catodo, o eletrólito, potencial, a diferença de potência, como se faz o cálculo, a corrente, carga, a diferença de corrente e carga. Envolve esses conceitozinhos, né? Entendi. Tá? Mas tem livro só disso. Então, esse aqui é o modus operandi. Toda vez que abrir uma nova semana, como segunda-feira, que eu tenho certeza que você não vai querer abrir no feriado, você tem esse tipo de estilo alocado ali para facilitar ao longo da semana. E aí, na sexta-feira, nós teremos um encontro. Então, passado aí uma semana, a gente tem um encontro, e nesse encontro a gente vai explorar, na forma de artigos científicos que trazem aquele assunto para a gente poder analisar uma coisa específica ali, exercícios quantitativos relacionados àquele conceito, links de internet que enriquecem de alguma forma aquela informação,
Entendi. Softwares de simulação gráfica ou de simulação em Flash, por exemplo, que é uma coisa simplesinha, bobinha, mas tem softwares de simulação que a gente vai ver principalmente quando começar a eletroanálise, não que nós começar a amperometria, começar a não olhar tanto potencial, olhar corrente, e aí onde a gente vai ver voltametria linear, voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada, voltametria de pulso diferencial, cronoamperometria, impedância eletroquímica, talvez balança de quartos, talvez não haja tempo para ver balança de quartos. Aí a gente tem softwares de simulação que vão fazer com que você colocando determinados parâmetros do software, de forma bem legal, o software te dá o gráfico que sairia se você estivesse na bancada. Então, Entendi. e aquele gráfico que sai no paper publicado, saiu desse jeito por causa disso. E aí, independente de você aplicar ou não ao seu projeto de mestrado, você vai ter uma noção clara de como que essas coisas funcionam numa bancada, longe da bancada, né? Unidade prática simulada. Interessante. Tá? Então, esse é o esquema. Eu falei do livro. Bom, o livro é o seguinte, você não vai para a biblioteca pegar livro, né? Agora está super difícil para a gente conseguir um monte de coisa. Eu não sei nem se você vai começar a sua parte experimental por agora. Você vai começar? Sim. E ao começar a sua parte experimental, você tem acesso à biblioteca. Tendo acesso à biblioteca, tudo bem, fica mais facilitado para você. Sim, eu estou com acesso na biblioteca, a gente só tem que agendar antes dela ficar, mas tem essa possibilidade, sim. Tem que agendar antes a biblioteca? Caramba, tá bom. Ele já deixa o livro separado, a gente chega lá e pega, praticamente. Eles deixam o livro separado? Caramba, confusão, hein, cara? Bom, Não, mas até que é tranquilo. a ideia é que a gente use a própria biblioteca aqui, ó, se a gente entrar aqui, ó, biblioteca Unifal. A gente entra aqui na biblioteca Unifal, vamos entrar. E aqui você tem aqui embaixo, isso aqui, ó, acesso temporário a recursos digitais. Isso aqui é uma... Leia mais, confira aqui. Isso aqui é um convênio que ela fez temporária com uma série de grupos, né, de editoras, mas um deles é esse eBook Central aqui. Está disponível até o final desse mês só, mas até lá dá para a gente pegar umas coisas legais. Oi? E provavelmente vai renovar também. Eu também acho que vai renovar, porque senão seria uma degustação muito pequena. Ela foi de um mês só. Foi de 28 de agosto a 30 de setembro, um mês só. E aí, ao acessar por aqui, você se inscreve lá, e ao acessar por aqui... Você já viu isso, não? Não, para mim é novo. Tá. Como é que é? You have time... Ah, tá. Vou ver aqui. Você se inscreve, se cadastra lá, aí você entra no babado aqui, e aí você tem um acesso a... Tudo em inglês, né? Mas você tem acesso... eu não sei, às vezes tem coisa em português, eu não procurei. Mas você tem acesso a uma série de coisas. Então, por exemplo, eletroanálises. Um monte de livro. E aí, desses livros aqui, você pode... Tem em algum lugar no site da biblioteca, está explicando, tem um tutorialzinho lá, mas você pode imprimir, acho que até 60 páginas por dia em PDF. Então, dá pra você, tem livro pra caramba aí, se a sua área qual que é o seu projeto? Meu projeto vai ser a análise entrecortou o áudio. É a análise de contaminantes orgânicos, metais, tá? Em amostra de alimentos. É o desenvolvimento de um método, na verdade. É desenvolvimento método o quê? É desenvolvimento de um método para identificar a presença de contaminantes inorgânicos, que seriam metais, em amostras de alimento. Ah, tá. Entendi. Sei lá. Eu não sei se essas palavrinhas vão ser úteis aqui. Food Chemistry, Metal Analysis, sei lá. De repente aparece alguma coisa, vai saber. De repente apareceu alguma coisa. Técnicas analíticas para química clínica não é o seu caso. Aqui, ó, contaminação em metais, contaminação de metais em alimentos. Qualidade. Então, aqui você acessa esse material
Nossa, é uma boa. Pois é, e você pode fazer o download. É que assim, no fundo a gente sabe que nós temos também sites que não são muito lícitos para pegar o livro inteiro, né? Sim. Mas aqui você tem algo lícito e que de repente tem naquele site lícito você não consegue que você tem material. Então, a partir desse momento, ou desse tipo de... é que eu vou passar para vocês dois, podia ter mais, mas tudo bem. Eu vou passar... Uai, não foi? Advanced, você está procurando? Como é que está o babado aqui? Agora eu já não sei se ele está... Foi ou não foi? Ah, tá. Não, ele está indo para um outro lado aqui. Ele tem um livro que eu gostaria que nós seguíssemos, então deixa eu ver. Como que é? Electrochemistry. Electrochemistry. Não sei se é Electrochemistry Methods aqui. Agora eu já não sei, deixa eu ver. Bom, se não aparecer aqui para cima, por que ele está agora fazendo essa graça comigo? Deixa eu voltar aqui para ver. Às vezes eu cliquei lá e ele fez uma busca refinada. Ele pode ter feito uma busca refinada, deixa eu ver. Leis da psicologia. Não tem nada de leis de psicologia. Vou tentar de novo aqui. Ele está aqui em algum lugar, cara. Ele está aqui em algum lugar. Sei lá. Pô, sacanagem, quer ver? Às vezes se eu souber o nome do livro, melhor. Deixa eu ver aqui. Zoski Electro... sei lá, Chemical. Vamos ver o que aparece aqui. Handbook of Electrochemistry, esse cara aqui, ó. E ele tá disponível lá. Vamos ver se, estando disponível lá, volto para cá, venho para cá, faço assim, vamos lá. Aqui, ufa, achei. Isso tudo para mostrar para você que a gente não precisa roubar os livros. Não precisa piratear. E no... onde é que está o outro babado lá? Onde é que a gente estava? Meet, acesso, escopos, atividades, acho que é esse aqui. Isso. Então essa nomenclatura, essa terminologia aqui dessa semana, eu peguei de lá, dos Oscar, tá? Então esses materiais eu vou passando por aqui. E tem mais uns 2 livros que estão por aqui, aí eu vou pegando esse material e jogando... Nossa senhora, $410 o livro, cara. Meu Deus. Eita, $410 você compra um celular de última geração com 8 GB de RAM. Octa-core. Tá bom. E aí você pode roubar. Não posso falar essas coisas, está gravando. Vamos lá. Então tá. Então, modus operandi é mais ou menos esse. Na sexta-feira, e hoje eu não sei se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer isso amanhã cedo, eu vou liberar uma atividade para você fazer. Então nós não teremos prova. Nós não teremos seminário. Seminário, a pós-graduação adora fazer seminário, né? Seminário, tá? Não teremos prova, não teremos seminário, não teremos uma prova no final, que eu quero dizer, entendeu? Não teremos 2, 3 provas. Para a sua sorte ou para o seu azar, tu vai ter atividade toda semana. Ah, mas isso é bom. Toda semana, sem acumular nada, a atividade somente avaliativa e a atividade que se refere àquela semana e a atividade para ser feita ao longo da semana e com um determinado prazo para se fazer. Então, por exemplo, se a atividade começa, se eu liberar essa atividade amanhã, você tem até sexta-feira para fazer. Na verdade, sexta-feira não, quinta-feira, meia-noite, para fazer. Vão ser sempre 3, 4 ou 5 perguntas somente. Múltipla escolha, associar, conceito, uma questão aberta, questões quantitativas também, que são mais importantes nessa parte de eletroanálise do que ficar fazendo associar conceito, né? Questões quantitativas, mas só 3, 4, no máximo 5, rápidas para você resolver, por exemplo, em 1 hora. Então não importa se você resolver fazer na segunda, na quarta, na sexta, sem link na terça. O que importa é, na hora que você der uma olhada nas videoaulas lá, entendeu mais ou menos o babado e vai fazer, aquela história, eu falo isso com os alunos da graduação. Ah, professor, está muito difícil a disciplina. Porque até semestre passado, se o aluno fosse pego numa avaliação, olhando para o lado, tentando colar em sala de aula,
Era obrigação, tá nas normas isso, obrigação do professor retirar a prova do aluno, dar zero e comunicar a coordenação de curso. Sim. Hoje, a universidade está fazendo assim, ó. Você faz a atividade do jeito que você quiser, você cola, você entra em contato pelo WhatsApp com o colega, você vai na internet, copia, faz o que você quiser, né? Fica difícil de monitorar. Não tem porquê, né? A universidade deu essa ordem, né? Na escola das minhas crianças, não, elas estão tendo provas naquele momento síncrono mesmo, dura 60 minutos, e se você não fizer, tem que acessar. A universidade proibiu isso, né? Até porque acho que tem pessoas que não teriam acesso facilitado, né? Como você mencionou para mim, você está esperando um notebook, né? Sim. Então, beleza. Não tem um acesso facilitado. Então, a gente não pode cobrar. Mas a gente tem que cobrar a atividade tem que ser pontuada. Então, nós vamos atuar desse jeito. Vai dar mais ou menos 60 minutos, só que 60 minutos é suficiente para as perguntinhas. E aí você escolhe o dia da semana para fazer e faz nesse período, entendeu? Perfeito. E como você é meu único aluno, e talvez a Católica também seja, eu não estou afim de perder aluno, então também não estou afim de dar umas questões muito ferradas e perder minha turma, né? A gente vai levando com isso. Então, provavelmente, entre hoje ou amanhã, eu vou disparar essa atividade. Eu não sei se eu vou disparar eu não disparei, eu não montei esse babado por causa do seguinte. O Moodle já tem isso redondinho. O Moodle você usa para algumas disciplinas, né? Eu já usei no semestre anterior, eu usei. Ele é redondinho para isso. Agora, o sala de aula, o Classroom, não é. O Classroom ele tem um pacote basicão aqui, que a universidade pegou, né? Mas se você quiser instalar, se você quiser, por exemplo, melhorá-lo, você tem que instalar um add-on. Né? Tem um nome em português para add-on. Um acessório, um módulo. Para isso, você tem que ter autorização do NTI. Para ter autorização do NTI, você tem que fazer por escrito via SEI. Tá tudo integrado. Então tem que protocolar, etc e tal. E é sob sua conta e risco. Se der algum pau, der alguma coisa errada, é problema seu também. Entendeu? Então esse está um pouco mais chato. Talvez a gente possa fazer pelo Moodle, que o Moodle já está todo bonitinho. Você, inclusive, está inscrito no Moodle também, nessa disciplina, só que lá não tem material nenhum. Eu não vou ficar duplicando o material. Se eu não conseguir resolver pelo sala de aula o processo de avaliação, eu jogo ele no Moodle e te aviso por e-mail. Não, sem problema. Beleza. 10:09. Acho que eu enrolei o que eu podia enrolar, por assim dizer. Ou seja, dando uma introdução à disciplina, o modus operandi da disciplina. Nós vamos ter esse encontro que eu agendei aí via Meet. Eu agendei de forma semanal, então se houver algum feriado, alguma coisa assim na sexta-feira, o Meet, para ele, não tem nada. Então você me dá um toque e fala, Zé, tem feriado semana que vem, está agendado aqui. Porque o Meet vai automático, está agendado semanalmente. Não tem problema, não. Só entender que eu tinha uma viagem, aliás, eu tinha uma viagem marcada para dezembro, que eu ia no congresso. Só que o congresso foi cancelado. E para eu cancelar a viagem, não compensa que eu perca a metade do dinheiro do que eu já paguei, de hotel e passagem. Aí eu vou acabar viajando mesmo assim. Aí talvez nessa semana da viagem eu não consigo ter acesso. Mas a gente faz... Não, mas você tem acesso sim. A gente combina o que for melhor para você em termos de horário nesse congresso, porque você não vai estar o congresso todo no congresso. Não, na verdade, eu não vou ter nenhum no congresso também. O congresso em si foi cancelado. Eu vou viajar para não perder o dinheiro que eu já paguei as passagens, entendeu? Sacanagem. Para onde que é? Para Maceió. Razoável. Não é um bom lugar para fazer congresso. Não. É um bom lugar para passear. É um bom lugar para passear. O lugar para fazer congresso é aqui em Caxambu, que é tudo fechado, não tem nada em volta. Pois é. Não, beleza, mas a gente, mesmo assim, a gente combina com antecipação, e mesmo você estando em Maceió, olha que delícia, você vai estar lá na beira da praia em Maceió, e você pega seu celular, pronto, Zé, pode falar sobre o potenciostato. A gente combina de alguma forma que fique tranquilo para você se apresentar na aula com uma atividade mínima possível, alguma coisa assim. Não, entendeu? Tudo bem. Tá? É aquela história, cara, como a turma é pequena, para não dizer que a turma
tem 50% da turma é o professor, dá para a gente fazer muita coisa, flexibilizar muita coisa. A única coisa que eu não posso flexibilizar é a pontuação que eu sou obrigado a dar ao final do curso. Mas se você acompanhar o curso direitinho, não vai ter erro, tu pega um A, tranquilo. E é isso. Bom, o que eu tinha para colocar nesse introito do modus operandi é isso. Se tiver alguma dúvida, por favor. Até então, tranquilo. Então, vamos à vaca fria. Vaca fria é a seguinte. Não, na verdade, ainda não é propriamente a vaca fria. Isso aqui é o Scopus. Você consegue acessar, eu não sei, eu não sei se você consegue acessar. Você tem o link institucional? Eu não sei, acho que não, né? Acho que você não tem link institucional. Não sei como é que você faria para assinar. Resumir, já ouviu falar no Scopus? Já ouvi falar, mas eu não sei como que é. Tudo bem, relaxa. É tipo você entrar no Scholar, Google Scholar e procurar informação. Elsevier. Hoje ele é ligado a Elsevier. Se a gente digitar aqui, ó, Electrochemistry. Onde está direito, né? Electrochemistry. Ele vai falar assim para mim. Você saiu, seu mané. Eu saí, é verdade, tem razão. Acho que deu prazo, quebrou o prazo. Então, deixa eu ver, periódicos CAPS. Não é periódicos CAPS, vou colocar aqui Google, periódicos CAPS. Periódicos, caramba, periódicos, aqui, periódicos CAPS. Para periódicos CAPS tem esse acesso remoto via CAF aqui. Eu não sei se vocês alunos têm acesso. Eu acho que deve ter, porque quem faz a pesquisa na universidade é o aluno, não é o professor. Então eu acho que eu já acessei. Eu acho que vocês têm acesso. Aí você vem aqui e digita Unifal. Aí ele já achou o Unifal. Aí você envia aqui, e aqui, estando cadastrado, né? É o cadastro que você tem no Unifal, não sei qual que vai ser. Você acessa ele como Unifal aqui, ó, Universidade Federal de Alfenas. Entendi. Então, a partir daqui, você tem acesso a tudo, né? E gratuito. Cheguei a utilizar. Pois é. E a base aqui, você tem várias delas. Vamos entrar na Scopus só para ver uma coisinha rápida. Scopus hoje era da Elsevier, antes não era. Aí ele redireciona para a base, estando cadastrado, e e a gente espera o link, e era isso que eu queria fazer, ó, digitar aqui Electrochemistry. Aqui o de baixo, ó, Electrochemistry. Se a gente procurar só com essa palavrinha, a Scopus é uma base de dados que tem artigos dos quais você e eu gostaríamos de publicar, né, que são artigos de impacto. Você tem aí uma série de revistas científicas que não tem impacto nenhum, outras que você precisa pagar muito para publicar, e a Scopus, muitas vezes, ela registra uma base de dados de artigos de qualidade. Então, só com o termo Electrochemistry aqui, veio 160 mil documentos. Dependendo do termo que você colocar eletroanalítico, ou vem outros termos e tal. Só para fazer uma passagem rápida aqui, nesses resultados, ele tem essa possibilidade aqui. Está um pouco lentozinho, talvez seja por causa do horário. Não sei, não tenho ideia porque está lentozinho. De manhã estava mais rapidinho. Na hora que você precisar, isso é uma dica para você que você está começando na parte experimental. Essa base de dados te permite você localizar o que está acontecendo na área. Quem que é, por exemplo, aqui, ó, documento por autor, documento por ano, documento por tudo quanto é coisa, documento por deixa eu ver aqui mais para baixo, documento por território, por tipo, aqui eu não vou conseguir, por subject area, né, que seria o conceito. Então, em farmacologia, em química. Então, a coisa é legal, porque você consegue, a partir daqui, acessar informações quantitativas para o tema específico do teu trabalho lá. E com isso você consegue ter uma revisão bibliográfica bem detalhada, entendeu? Okay. Eu estava aqui nesse Analyze Search Documents aqui, eu queria mostrar, ó, por autor, de onde ele vem, território, quem botou grana no trabalho, por conceito. Mas eu queria mostrar esse gráfico aqui, ó, a evolução, né, usando a palavra eletroquímica, a evolução até, vamos dizer, os dias de hoje, né, próximos de 2020, 2019,
Aqui não quer dizer que zerou, ninguém mais está publicando em eletroquímica, não. É porque a base de dados é feita em função do ano anterior, né? Sim. Ele faz o cômputo do ano anterior. Então, ele não tem ainda a base de dados de 2019. Mas a gente vê que o boom de explosão de eletroquímica está de 2008 para frente, vamos dizer assim, ó, ao final da década de 90 e os anos 2000. Então, é uma área que se publica pra caramba, uma área febril, e uma área, aqui, ó, 2013, 2000, aqui tem uma, aqui, 2020 já foram publicados 4 mil, 2019, 6 mil artigos, bom, e por aí vai, tá? Então, o boom dessa área está mais ou menos nesses últimos 5, 10 anos de trabalho. Então, é uma área fervente para isso. Faça a mesma coisa com o tema do seu trabalho de pesquisa, que você vai ver que você tem muita informação que você consegue brincar aqui. Por exemplo, você quer saber, esse cara aqui, ó, você está lendo aí Compton? Você não está enxergando? Tô. Então, aí você vê assim, ó, o cara mais bambambam que publica, então, em eletroquímica é esse tal de Compton. Então, quando você fica sabendo quem são os bambambãs das áreas de publicação. Uma coisa bem interessante, porque faz um ajuste legal, né? Beleza. Bom, dito isso, vamos começar essa videoconferência numa parte mais conteudista, que é uma parte introdutória a essas noções que a gente está tratando. Então, esse daqui, eu não vou... esse aqui eu estava montando para... esse aqui eu estava montando para hoje, cara. Estava montando para hoje. Só que não deu tempo de montar. Essas são as áreas, porque normalmente eu faço o PowerPoint aqui, né, que na verdade é uma impressa da LibreOffice, aí eu gero um PDF, disponibilizo o PDF e eu mesmo uso o PDF. Aqui não deu tempo, então eu vou deixar desse jeito, vou só salvar, porque vai que dá um pau aqui, né. Essas aqui são as várias áreas. A gente consegue dar um F5, se não me engano, para você ter uma visão global, né? Isso, você tem uma visão global. As áreas que estão ligadas atualmente, isso aqui é de um livro, acho que é de 2019 e 2020, na área de eletroquímica. Tá? Então se fala muito, por exemplo, energia fotovoltaica, aquelas coisas que a gente quer colocar na casa da gente, ou então comprar para não pagar CEMIG, né? Você compra da empresa para poder não pagar CEMIG. Área biomédica, agora com coronavírus, cara, tá saindo muita coisa. Tem 2 projetos que eu saiba, um deles é financiado pela FAPESP e um deles financiado... um deles financiados pela Fundação de Amparo do Amapá e o outro financiado pela UFMG, pela FAPEMIG, Fundação de Amparo de Minas Gerais, em cima da utilização de sensores eletroquímicos para detectar ou material genético ou proteína viral. Então são coisas bem na crista da onda aí, essa parte biomédica. Células combustíveis, mais variado, tanto biocombustível como combustível sólido, por exemplo. Mas combustível sólido, então, é uma porrada. Em vez de trabalhar com uma pilha que tem lá soluções líquidas, alcalinas, corrosivas, etc. e tal, você trabalha com material sólido, derivado, por exemplo, até de nanotubos de carbono, talvez você já tenha ouvido falar. Sim. Sensores os mais variados, supercapacitores, produção de hidrogênio também voltada à matriz energética, polímeros condutores também, pra caramba, indústria plástica, e por aí vai, tá? Eu não vou me delongar muito, aqui é uma outra aplicação, um outro quadro de aplicação da eletroquímica, também atua diretamente, vamos dizer assim, com todas as faces da química. Eu sou professor de bioquímica, naturalmente, vamos dizer assim, né, por formação, por pós-graduação. E tem muita coisa de bioeletroquímica também envolvida. Isso aqui é mais uma sintesinha do babado, tá? Que eu vou deixar disponível isso como material de videoconferência. Aí toda vez que a gente tiver uma conferência, eu vou criar um tópico escrito assim, VC, a data, e dentro desse tópico eu aloco o material dela. Corrosão, cadê meu mouse? Tá aqui, ó, corrosão pra caramba, por aí vai, e algo que tenha bastante a ver com o que a gente estava discutindo um pouco antes, que é uma coisa que, na verdade, eu nem deveria colocar isso, deveria colocar uma coisa prévia a isso, mas tudo bem. Uma grande diferença que existe, você mesmo falou em eletrólise, né? Eletrólise consome eletricidade. Talvez essa seja uma palavra mnemônica, um conceito mnemônico muito claro. Então, a célula eletrolítica é aquela célula em que você vai aplicar, aqui está uma pilha, né, representando uma pilha, aplicar um sistema que vai permitir com que haja um fluxo de corrente. Isso se diferencia de uma célula galvânica, né, uma bateria aqui, que é capaz de gerar eletricidade simplesmente
com as soluções entrando em equilíbrio ali. Mas aqui a gente tem, então, uma noção de eletricidade sendo gerada. Essa eletricidade pode ser sendo gerada de forma espontânea, ou a eletricidade está sendo gerada aqui, consumindo, na verdade, desculpa, a eletricidade não está sendo gerada aqui, perdão. Senão, aqui você está utilizando a eletricidade para gerar um determinado processo com um interesse específico ali, por exemplo, uma redução de alumínio, um processo corrosivo induzido em indústria, como normalmente é comum, né? Essas análises de corrente de corrosão, por exemplo. Eu acho que não tem mais nada, porque eu estava montando, ó. Eu estava montando, não deu tempo de montar mais nada. Então eu vou salvar aqui, eu vou só exportar isso aqui como PDF. Vou exportar isso aqui como PDF, já deu o slide, e vou fechar aqui. Meu computador tem 4 GB de RAM, então se eu ficar abrindo muita coisa também já era. Aqui estamos juntos, beleza. Acesso remoto, não preciso mais desse aqui também, pode ir para fora. Ixi, peraí. Deixa eu limitar aqui, os copos também a gente não precisa mais, o periódico CAPES não precisa mais, isso aqui não precisa mais. Liberei, deixo atividades aqui, mas também não estou precisando mais não. Vamos deixar desse jeitinho aqui. O que é isso aqui? Ah, tá. Esses aqui são aqueles conceitos de terminologia. Vamos para cá, ó. Aí. Um quadro de giz. Esse aqui é um programinha que tem para Windows. Se você tiver necessidade, por exemplo, de uma apresentação de seminário, que você queira anotar alguma coisa assim, ele chama Journal, ele tem para Windows. Ele é pequenininho pra caramba, super ágil. Ele abre um PDF, você pode abrir como PDF, como você pode exportar como PDF. Entendeu? Ele é muito prático. Ele não é propriamente um editor de PDF. Ele tem um atributo próprio no que ele salva as coisas. Mas ele te permite fazer o diabo. Assim, você abre um paper aqui e você rabisca esse paper. Vários editores de PDF fazem isso, eu sei. Mas esse ele não tem frescura, ele é muito rápido. Você escolhe a cor aqui, ó. Você escolhe o tamanho aqui. Você quer ficar pequenininho, quer ficar com a página inteira. Não tem muita frescura, sabe? Ele é bem vai direto. Ele vai direto. E aí eu vou colocar esse giz branco aqui. Opa, só preciso tomar cuidado que começa aqui, né? E vamos colocar aqui nessa aula 1, por assim dizer. Não, aula 1 não é nome aula 1 não é nome de aula. Isso aqui é uma videoconferência. Né? VC 4 de janeiro. Que isso, cara? 4 de janeiro? 4 de... Setembro. VC 4 de setembro. Beleza. Bom, então a ideia é a gente trabalhar com eletroanálise. Ok? Vamos trabalhar com a eletroanálise. E a eletroanálise você tem 2 grandes braços fundamentais de trabalho. Um deles é considerado estático. Você falou para mim que você não chegou a dar uma pincelada muito no material. Então, tem coisas que eu vou colocar aqui que estou repetindo o que está no material, só que agilizando a forma conceitual, talvez até sem dar tantos detalhes. A eletroanálise ela tem 2 braços de divisão muito claros. Talvez. Um é o estático e o outro é o dinâmico. O dinâmico é o mais gostoso. Na verdade, assim, é o dinâmico que entra os potenciostatos da vida. Nós vamos começar a mexer com o dinâmico provavelmente em outubro. Porque setembro a gente tem que mexer com o estático. Não tem jeito. É disciplina, tem que ter disciplina. Tá? A grande diferença do estático para o dinâmico, a principal diferença do estático para o dinâmico, é que aqui você tem 0 de corrente. Por definição. Então, não passa corrente. Então, naquela apresentação que a gente acabou de ver, em que você tem a célula eletrolítica, em que você induz a passagem da corrente, e a célula galvânica, em que ocorre uma corrente de forma espontânea, né, ela gera uma corrente, tem corrente. Então, se tem corrente, não é 0 corrente. Então, se não é 0 corrente, não pode ser estático. É dinâmico. Então, existe alguma corrente. Tá? Alguma corrente elétrica que passa por ali. Aí nós temos algumas brincadeiras que a gente pode fazer com isso. Primeiro, a grosso modo, a gente pode definir um universo de situações e de aplicações e de métodos em que era métodos que é para essa semana ou é para a semana que vem? Acho que é para a semana que vem. Em que esses processos ocorrem. Mas, basicamente, eles levam o conceito de potenciometria e, quando envolve corrente, amperometria. Tá?
esse prefixo pot aqui é de potencial. É óbvio, né? Isso aqui indica, ele é simbolizado por E. E a medida é dada em volts. Volts é uma representação de joule por coulomb. Ou se você quiser uma representação mais clássicazinha, joule com coulomb menos 1, tá? Em alguns livros mais recentes até de engenharia, não existe mais o E, existe o V. Então, quando o cara quer falar volt, ele bota V. Então, o gráfico dele é V. Eletroquímica, aí vem aquela coisa, eletroquímica quer ser sempre diferente, então ela manteve o E. Qualquer artigo publicado que você for ver, você não enxergará o V. O V é a unidade em volts, o E é que é a medida de potencial. Só que, então, isso aqui é uma coisa doida que nem eu sou biólogo, essa é a desculpa que eu dou, entendeu? Eu sou biólogo, então não entendo. Isso aqui, cara, eu participei uma vez de uma banca com o professor Orival, professor Pedro, e ele estava fazendo lá uns estudos de potenciometria do aluno dele, nem o Eduardo, nem eu, nem o outro da banca conseguimos entender a física por detrás da potenciometria, porque não está envolvendo corrente. E, no entanto, você percebe uma diferença de quantidades. Né? E isso é muito louco, porque isso envolve aqueles chamados níveis de Fermi quânticos, que podem ser perturbados, gerando a diferença de potencial. Mas é uma explicação que permeia mais a mecânica quântica do que a clássica, sabe, para explicar isso. Sim. O que importa é que você pega uma pilha, ela tem uma diferença de potencial. Você mede isso com um voltímetro, né? Voltímetro, inclusive, não é o nome correto. Então, aqui mede em volts, potenciometria, é medido com potenciômetro. Esse seria o nome correto, potenciômetro. Você desculpa se eu estou subestimando a tua inteligência, estou colocando alguns conceitos mais básicos, assim, para a gente caminhando. Voltímetro pode ser utilizado também, mas ele é um nome de trademark. Agora esqueci o nome da empresa que colocou esse nome no mercado, nos idos de 1800 alguma coisa, 1900 alguma coisa, que é um medidor de volts. Mas isso aqui está ligado à indústria, o termo voltímetro. Corretíssimo, esse seria potenciômetro. Então a gente fala em potenciômetro de hidrogênio, medidor de pH, pHmetro. Né? Fala em pHmetro. Na verdade ele é um potenciômetro. Cadê meu... tá aqui. O problema disso aqui é que eu não tenho. Você está vendo aqui mexendo, né? Uhum. Mas agora você viu onde é que foi parar? Às vezes eu não sei onde foi parar, cara. Então eu vou ficar mexendo assim quando eu quiser chamar a atenção, porque não tem aquelas mãozinhas, luvinha, indicativo, alguma coisa assim. Joule é algo de James Joule. A história desse cara é fascinante. Já viu a história desse cara? Não. Mas você já viu o conceito de Joule. Isso é da química, né? Uhum. O cara definiu a relação calórica, mecânico-calórica, ou seja, a energia associada a um movimento mecânico, né? Quando você aprende física clássica lá, não sei se você aprendeu com o Luciano, Simbra Virtuoso, cara. Foi com ele que você aprendeu? Para mim ele é o melhor para isso. Física, mas foi com o pessoal da física mesmo, com o Campos. Com o Campos? Mas o Luciano para mim é o melhor, cara. Porque o Luciano, ele é de química, né? Mas, se não me engano, o trabalho dele todo de pós-graduação é um trabalho de física, trabalhar com física teórica. E só quando ele foi para a Unifal que ele começou a trabalhar com química experimental, com coloides. O cara tem uma base, filha da mãe. Tem. E outra coisa, o cara tem a aplicação também visual direta, sabe? Dentro da química. Eu já entrei em umas aulas dele lá que eu ficava olhando assim, nossa, o cara sabe coisa pra caramba, bicho. E enfim, nós estamos falando de James Joule. Esse cara aqui, ele descobriu essa relação mecânico-calórica no porão da cervejaria do pai dele. Nossa. Então, o que a gente conhece por Joule, conversão de Joule para caloria, né? Joule mais voltado à energia, caloria mais voltada a calor, então tem essa associação, foi descoberto no porão de cervejaria. Tem um experimento clássico para isso, tem uma história muito bonita, inclusive, do experimento, como ele foi feito.
Então veja que quando a gente está medindo volt, o que eu queria chamar a atenção é isso. O bom desse giz colorido aqui é que a gente não precisa ficar espirrando. Quando você mexe com volt, no final das contas você está mexendo com energia. Então, quando se fala que, por exemplo, a célula eletroquímica é espontânea ou não é espontânea, aí você mede os volts daquela célula, isso aí você deve lembrar da graduação. No final, de repente, você chega lá num ΔG, né? No caso específico, ΔG igual a menos NFE, e esse é o potencial medido em volts. Então tem uma associação muito clara de energia com a medida em volts. Entendi. Toda eletroanálise ela vai permear essa associação. Inclusive, principalmente a eletroanálise dinâmica, quando a gente for estudar a cinética de transferência de carga, provavelmente em novembro, uma coisa assim, início de novembro, cinética de transferência de elétrons, ela trabalha com essa associação constante. Se você já ouviu falar, por exemplo, em Tafel, a equação de Tafel, não sei, de corrosão? Não, essa não. Tem livros só sobre o assunto, quer dizer, em indústria de corrosão. Ela trabalha sempre com essa associação de energia, que é o que interessa. Mas o que importa é que a gente tem aqui a potenciometria. Eu tenho que controlar o horário aqui, que a gente tem meia hora de aula. Enquanto aqui nós temos a corrente, e esse o prefixo é de corrente. Tá? Esse prefixo aqui é corrente, se não me engano é latim, corrente. E a medida, o símbolo é I, pode ser um I maiúsculo, pode ser um I minúsculo, e ela é dada em ampere, simbolizado por A, ampere, tá? E esse ampere, ele pode ser também colocado como coulomb por segundo, tá certo? Ou sei lá, coulomb por segundo menos 1. Coulomb, por sua vez, é uma informação de carga. Então, por exemplo, em eletroanálise tem um negócio que nós vamos ver uma semana chamada coulometria. Então, quando a gente estiver vendo coulometria, a gente está vendo a medição de carga num processo de oxirredução em que eu tenho envolvido uma corrente. Uma corrente que está sendo aplicada para gerar aquela carga. Né? Desculpa, uma corrente, não quer dizer que é aplicada não, perdão. É uma corrente, ela pode ser aplicada ou não aplicada. O que importa é que está envolvendo corrente. Uma corrente. Então, por exemplo, a coulometria, ela está dentro desses processos dinâmicos. Vou puxar outra coisa. Outra coisa que está dentro, e aí, dentro desses processos dinâmicos, vamos colocar uns exemplos aqui. Não vou colocar exemplo aqui, vou deixar desse jeito. Vou chamar a atenção aqui da carga. Isso aqui é a essência. Puxar para cá, vai. Isso aqui é a essência, carga, né? Carga, vamos dizer assim, carga. Está essencialmente definida nas chamadas leis de Faraday. Duas leis de Faraday. Tá? Que é aquele cara lá do Michael Faraday. Bom, uma lei que está associada diretamente com a corrente, ela diz que essa carga ela pode ser medida pela corrente, produto da corrente pelo tempo, vezes o mol de substância. Eu vou escrever mol, porque se botar N, mais uma vez a eletroquímica é chata, N em eletroquímica não é mol como está quantificado no Sistema Internacional de Unidades. N é número de elétrons. Número de elétrons. Na publicação científica você vê número de elétrons. Isso pode confundir. Então eu vou deixar mol. Até o número de Avogadro, cara. Até o número de Avogadro os caras mudam. Em alguns livros-textos. Em alguns livros-textos. Tá? Essa é basicamente a primeira lei. Então ela relaciona a corrente com a carga. Aliás, em princípio, a corrente pode ser definida... Vou colocar esse I minúsculo também, né, no custo. Se bem que não, vou manter ele maiúsculo. Esse I aqui, ele pode ser definido como uma variação absoluta de carga no tempo. Define desse jeito. E é legal porque, veja só, pensa num potenciostato. O potenciostato é um aparelhinho que vai mexer com a lei de Ohm. Basicamente, a lei de Ohm, aí eu não ia colocar isso aqui agora, mas eu vou colocar então, tá? Lei de Ohm. Tem acho que umas 3 leis de Ohm, né? Eu não vou colocar leis de Ohm, não, eu vou colocar só aquela que interessa para a eletroquímica. A primeira lei de Ohm está relacionada à espessura do condutor e à condutividade elétrica do condutor. Isso é uma coisa muito importante em eletroquímica.
que vale mais a pena você ter no teu eletrodo? Um eletrodo que tem um fio fininho que sai dele, um fio fininho e comprido, ou um fio grosso e curto? Parece uma coisa boba, mas isso está dentro da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, que ela diz que quanto menor for a espessura, a menor espessura e maior o comprimento, maior a dispersão de carga envolvida no fio condutor. Então, se você tiver um fio mais grosso e mais curto, você evita a entropia na passagem de corrente ali. Você evita que haja dissipação dessa energia. É um exemplo mais prático disso, quando você vai comprar fio para chuveiro, e o cara pergunta assim, é de 6, de 8? Qual que você quer? É de 4 ou é de 6 que você quer o chuveiro? É de 110, de 220 volts que você vai trabalhar? Porque quanto menor a espessura, maior a dissipação de calor, né? A base do babado é essa. Então o condutor perde a energia que poderia ser virtualmente utilizada como uma energia de Gibbs do processo, né, para fazer alguma coisa. A segunda lei de Ohm, a terceira lei de Ohm é uma lei que relaciona a produção em watt. Então o quadrado da corrente, na verdade não é o quadrado da corrente, você pode colocar como quadrado da corrente, né? É o produto da resistência pelo quadrado da corrente te dá potência em watts. Ou então o produto da corrente pelo potencial elétrico te dá potência em watts. Mas o que interessa para a gente mesmo é a segunda. E a segunda fala isso aqui, ó. Isso aqui é a melhor forma de decorar, né? Vir. A melhor forma de decorar é isso aqui. Que na verdade, né, é representado como E igual a IR se for um eletroanalista. Você pode fazer desse jeito. Mesma coisa, não é porcaria. Mas o grande babado aqui é o seguinte, cara. Isso aqui é um potenciostato. O potenciostato ele trabalha desse jeito. Você aplica um potencial, vou colocar já que é potencial, né? Você aplica um potencial, vou colocar aqui, aplica, e lê uma corrente. É isso que ele faz, cara. Isso no modo chamado potenciostático, porque você pode ter um modo galvanostático. Então, quando você vai, por exemplo, ver esses potenciostatos, normalmente assim, potenciostato barra galvanostato. Você consegue fazer as duas coisas. Você fala, não, estou comprando um puta do equipamento. Mentira. É porque o circuito eletrônico permite você trabalhar com a lei de Ohm, aplicando uma variável e recebendo a outra como resposta. Entendi. Então você pode aplicar muito bem uma corrente e observar um potencial elétrico sendo gerado. E o que vai ser esse R? Esse R é a resistência do sistema, né? Então isso aqui é a resistência do sistema. O que é a resistência do sistema? É a tua célula eletrolítica misturada com a resistência da solução que está ali, que pode não ser muito condutora, ou pode ser muito condutora, não sei. A concentração dela pode definir isso, a gente vai ver isso também. Os fios elétricos, né? O que importa é que você tem um sistema lá que a medição é assim, né? Esse que é o símbolo, Ohm, é o símbolo Ohm. Então, isso aqui tudo estou falando, eu chamei a atenção na realidade porque a gente estava passando aqui por falar, não sei por que eu falei isso agora. Esqueci por que eu falei isso agora. Que na verdade a gente estava tratando das leis de Faraday, né? Uma lei relaciona, tem essa relação aqui muito clara. E a segunda lei, ela vai relacionar o seguinte, quanto que vale um mol de elétrons? Porque de alguma maneira, eu represento, aí sou eu, Zé Maurício, né? Representa o elétron assim, tá? Um mol de elétrons, de alguma maneira, tem que estar associado a uma massa. É a massa que sofreu um processo de oxirredução, ok? Então, a colometria ela faz muito isso, quer dizer, se aplica lá, aplica ou não aplica, né? Uma corrente, ou tem uma corrente sendo gerada ali, e a corrente sendo gerada ali, normalmente cronocolometria, crono de tempo, né? Crono de tempo. Então, cronocolometria é o que você observa de medições de carga no tempo. O que você quer fazer é gerar um material. Você quer gerar um material reduzido, por exemplo, um material oxidado específico. Então você aplica uma determinada corrente e observa a deposição de carga no tempo desse material e infere a partir disso quanto daquele material foi formado na superfície do eletrodo, próximo do eletrodo. Eu já vi. Oi? Isso eu já vi. Então, você já fez? Show. É uma prática de aula prática. Então, ela está nesse universo. Desculpa. Você me ouviu? Eu ouvi meio que entrecortado. Esse é um pau do celular, né? Acho que o celular tem isso. O áudio
Ele é um pouco mais entrecortado. Mas eu ouvi que foi uma prática que você fez numa determinada disciplina, né? Foi de fisicoquímica. Fisicoquímica. Legal. Bom, então, aliás, você chega a ver em Física 3, acho que é eletrônica, né? E o campus acho que dá eletrônica. Ou é a mulher do campus, ex-mulher do campus, que dava eletrônica. Sim, eu tive aula com o Fred, no caso. Tá, de eletrônica. Por isso que você me perdoe se eu estou subestimando as coisas, mas acho que isso aqui é importante para a gente fechar algumas situações. Não, sem problema. Então, a partir dessa associação surge essa seguinte, a seguinte informação, a partir da primeira lei buscar da segunda lei. Qual que é a carga contida em um elétron? A carga contida em um elétron é chamada carga unitária. Essa carga unitária tem um valor clássico. 602,3 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a gente já sabe que, como corrente e carga são associados, eu posso dizer que coulomb, né, como está representado aqui, é o produto no tempo de uma medição de corrente. Vou até colocar isso aqui em azul para chamar a atenção. Você falou que você fez esse ensaio, né? Uhum. Então, olha só, vou botar aqui em azul. Se você tiver um aparelhinho que você aplica um determinado, né, potencial lá no aparelhinho e observa uma corrente aqui, ó, no tempo, você vai ter lá um registro lá e você vem aqui, pá, aplica o babado. Aí o babado dá uma coisa assim, ó, continua assim. Via de regra, cada produto aqui, ó, cada unidade de corrente pelo tempo, vai te dar uma informação de carga. Então, essa área todinha aqui, ó, essa área vai ser igual à carga juntada na superfície do eletrodo. Eu tenho certeza que quando você fez a colometria, você não usou um potenciostato. Não. Um potenciostato faz isso em 2 palitos. Você aplica ali o potencial que você quer, que vai gerar a carga na superfície do eletrodo, e acompanha só no tempo, ele gera uma curva, você integra a área debaixo da curva, você tem a carga gerada naquele processo. Como você tem um padrão, isso dependendo da superfície de eletrodo e do material que você tem um padrão, por regra de 3, tal corrente deu tal carga. Então, a minha corrente agora gerada, que não é do padrão, né, do meu material de interesse, dá X. Por regra de 3, você pega a carga depositada. Então, é relativamente simples, né, entre aspas. Potenciostatos não são equipamentos caros. Se não me engano, essa ideia de potenciostato e de equipamentos é da semana que vem que a gente vai batalhar. O que eu estava querendo colocar aqui é que a gente tem essa carga unitária. Mas isso é para um elétron, né? Isso aqui é para um elétron. Então, isso significa que para 1 mol de elétrons, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Partículas não, né? Vou colocar unidade aqui, porque elétron é comportamento dual partícula-onda, né? A gente não sabe. Aliás, esse número de Avogadro aqui ele é muito legal, porque ele não fala em mol. Né? O trabalho não fala em mol, o trabalho fala em quantidade. Se você tiver um pátio de estacionamento automobilístico com 10 a 23 carros, você tem 1 mol de carros. Né? Isso eu acho bem legal. E nesse sentido, a gente multiplica isso daqui. Ó. Tem 2 formas de eu fazer isso. Eu posso fazer isso aqui na calculadora virtual. Eu não sei mexer direito, mas a gente vai aprendendo. Ou posso fazer isso na minha calculadora. Mas se eu fizer na minha calculadora, eu faço rápido, mas você não visualiza. Então, eu tenho 6,02. Não, é melhor fazer primeiro o negativo, porque se eu errar, eu só erro a primeira parte. 1,603. É o E? Não, não é o E. Tem que ser... Cadê aquele negócio do E aqui? Aqui, ó. Vamos colocar menos. Aí, ó. Já fiz errado. 1,63 é 19. Cadê o sinal de positivo e negativo? Aqui, positivo e negativo. Bom, já sei onde é que fica o babado, pelo menos isso. Ó. Então, vamos lá. 1,603 é 19, mais ou menos. Beleza, agora eu entro com esse valor aqui e agora o outro fica mais fácil. 6,02 é a 23. Então agora eu multiplico o bichinho, cadê a multiplicação? Está aqui e vou lá.
Já vi esse número pra caramba, né? Sim. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu obtenho um F, ou seja, um Faraday. E a gente vai trabalhar com Faraday pra caramba. Então, essa noção, apesar de ser uma noção meio basicona, ela vamos dizer assim, ela é interessante nesse sentido. Você já viu também uma relação É uma coisa que, por exemplo, eu sempre me perguntei, né? Você está fazendo um experimento lá, seu experimento químico qualquer, e de repente aparece a constante geral dos gases ideais. Sei. Para que serve uma constante de gás num experimento na água, né? Para que serve, fazer um parênteses aqui, vai? Fazer um parênteses aqui, assim, desse jeitinho aqui, né? Deixa eu ver. Apesar que nós não temos tanto tempo assim, mas dá para a gente fazer alguma coisa ainda. A constante de gases ideais vai ser igual a 8,31. Dependendo da unidade, né, pode ser em atmosfera, em bar, etc. e tal, mas isso aqui seria Joule, grau, mol. Né? Joule, grau, mol. Pois é, se você pegar aqui, ó, constante K e multiplicar pelo número de Avogadro, essa constante K é a constante de Boltzmann, e a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule grau. Acho que é isso aqui, Joule grau. Se você multiplicar por esse valor aqui, você chega aqui. Como a constante de Boltzmann está associada, Joule grau, né, está associada à energia relacionada no sistema, a gente consegue, graças a isso, aplicar a constante dos gases ideais em sistemas os mais variados, inclusive bioquímicos na minha área. Porque, na realidade, você tem uma quantificação energética do sistema, e não propriamente uma propriedade de gás. E aquele negócio você deve ter visto na física clássica também, né? Você sai lá de gás ideal, você vai para não ideal, né? Real, gás real, solução ideal, solução não ideal, solução idealmente diluída, aí começa a trabalhar com atividade, né? Concentração, quer dizer, o que a gente trabalha no cotidiano experimental do laboratório, que é concentração, é a concentração molar ainda por cima, que a gente acha que, como você computou a massa molecular, tem muita precisão. É a coisa mais arredondada do ponto de vista conceitual possível, né? É a coisa mais arredondada do processo. É verdade. Vamos fazer uma coisinha prática aqui para não ficar numa chatice. A potenciometria, quando você vai trabalhar, então, com potenciometria, você vai utilizar um potenciômetro ou um voltímetro para fazer a medição. Eu vou salvar essas pranchas. E agora não sei como é que eu salvo. Vou salvar como 1 aqui, depois fica mais fácil salvar como 1 desse jeito aqui, porque, na verdade, isso aqui não é uma prancha, isso aqui é uma lousa. É uma lousa. Eu vou salvar como 1 para a gente não se perder no processo, tá? E aí eu deixo disponível isso sempre logo depois da videoconferência, ou depois do almoço, né? Porque daqui a pouco nós vamos entrar na hora do almoço. Cara, você pegou uma responsa, hein? Pegou uma responsa, hein? Eu estou preparando a disciplina para ela ficar legal e para que o aluno possa entender bem e consiga, inclusive, identificar numa bancada, na hora que chegar e ver o que está acontecendo, saber o que está acontecendo até sem ter feito o experimento. Mas você se ferrou, né? Porque assim, nossa, eu queria tanto faltar, nossa, eu estou de ressaca, nossa, eu estou não sei o quê, mas não posso. O cara está me esperando lá. Isso é igual personal trainer. Você não quer sair da cama, mas o personal trainer está lá te esperando. Não, mas isso na verdade é bom. Bom, e por outro lado também, não é uma questão de falsa humildade, mas às vezes é um privilégio você ter a possibilidade de ter um tete-a-tete com um professor, só você, né? É verdade. Não é uma questão de falta de humildade, me perdoe se pareceu. É mais assim, aula particular, legal, beleza, vamos lá. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos fazer um exercício, tá? Fazer um exercício. Vamos dizer que você tenha, sei lá, vamos fazer aqui então um exercício. Você está medindo, você mediu, como é que eu coloco assim? Foi feita uma medida, foi realizada,
foi realizada uma medida num voltímetro, vamos botar o nome comercial mesmo, num voltímetro, um voltímetro de 1,4 volts com equipamento de capacidade, para 2 pontos. Letra A, 100 kΩ de resistência. Letra B, 10 MΩ de resistência. Então, eu estou falando isso do ponto de vista prático por causa do seguinte. Quando você vai comprar um voltímetro, tanto de bancada, ou um multímetro comercial, ou quando você vai na Bruna Presente, você é de Alfenas, não? Sou. Beleza, então você sabe o que eu estou falando quando eu falo em Bruna Presentes. Você vai pegar uma loja de R$ 1,99, você compra um voltímetro, se você olhar um multímetro, pena que eu não tenho um aqui muito claro, e também pela hora aqui, acho que não vale a pena sair para procurar. Você tem lá escrito a capacidade dele de resistência. Também isso é interessante, você comprar, quando você for comprar, se for comprar, um que tem uma determinada capacidade de resistência. Então a pergunta que se faz aqui, qual é o melhor, com equipamento, com equipamentos, né? Com equipamentos de capacidade para. Qual a melhor medição? Eu acho que algumas coisas desse início provavelmente vão se sobrepor ao que você já viu na graduação. Creio que alguma coisa parecida com isso você pode ter visto na graduação. Viu? Mais ou menos. Mais ou menos provavelmente, mas não me lembro. Isso. Qual a melhor medição? Nem qual a melhor medição. Nem colocar qual a melhor medição, não. Vou colocar desse jeito, não. Vou colocar qual o melhor medidor. Aí vai confundir com medição, vamos colocar o nome do bichinho. Qual o melhor voltímetro? Tem ideia? Da letra B? Letra B. Sabe por quê? Está relacionado com o fundo de escala, né? Beleza. E está relacionado também com o que a gente acabou de falar. E a ideia é a seguinte, ó. Pela primeira lei de Ohm, eu tenho que a corrente aqui vai ser igual ao meu potencial sobre a resistência, certo? Uhum. Então eu tenho um potencial aqui que vai ser de 1,4 volts para uma resistência de 1 vezes 10 a quinta, é isso, né? 1 vezes 10 a quinta ohms. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, agora eu não vou precisar usar, eu preciso precisar dessa calculadora. Eu preciso ver se eu acho uma calculadora um pouco menor para caber aqui. Mas tudo bem, então você tem 1,4, eu entro com isso aqui, e 1, agora eu vou ficar esperto com esse negócio aqui, 1 vezes 10 a quinta, fiquei, ó. Agora então a gente tem aqui algo com uma corrente de 1,4 vezes 10 a menos 5. Isso representaria, veja se eu estou errado, 14 microamperes. Acho que é isso, 14 microamperes. Se for aqui no B, a minha corrente vai ser igual a E sobre R novamente, então eu terei 1,4 volts novamente. Como é 10 megaohms, é 1 vezes 10, 10 a 6, 10 a sétima, né? 10 a sétima? 10 a sétima. Então isso aqui vai dar... Eu poderia fazer isso de cabeça, mas acho que eu não tenho essa capacidade não. Então eu vou para cá, cara. Não é 10 a sexta? Então 10 a sexta seria 1 megaohm. 1 vezes 10 a 6. Como são 10 megaohms, 1 vezes 10 a 7. Então eu teria 1,4 aqui, eu pego 1,7 e elevo isso daqui a... Que 1,7 aí? Já fiz coisa errada. 1 ponto nada, é só 1. 1 elevado... Cadê o elevado? 1 elevado a 7 aqui. Aí eu divido esses dois, eu tenho 1,4. Pô, devia ter feito... Cara, pelo amor de... Nossa, essa foi ignorância. Essa foi ignorância. Se bem que não, você sabe que existe uma diferença entre ignorância e burrice. Sim. Ignorância é aquilo que você não sabia.
Burrice é que você sabia, mas comete o mesmo erro. O mesmo. Cara, o expoente numerador é unitário. Então é a mesma coisa que fazer o recíproco. Não precisava dessa calculadora feiosa para isso, não. Né? 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a menos 7. Então a gente tem aqui 1,4 vezes 10 a menos 7. Quanto que vai dar isso daqui? 0,14 microamperes, concorda? 1 vezes 10 a menos 6 vai ser micro. Então 1 vezes 10 menos 7 vai ser 0,1. O que representa, depois de micro, nano. O que me representa 140 nanoamperes. Muito bem, tem a ver com fundo de escala, como você falou, mas tem mais a ver com isso que a gente acabou de comentar. Voltímetro. Voltímetro está dentro de potenciometria. Potenciometria, a gente deseja imensamente que seja corrente nula. Só que não tem nenhum aparelho nessa humanidade que a corrente vai ser nula por conceito. Tem então, até um pouco Oi? Quanto menor a corrente, mais ideal, no caso. Justo. Por isso que tem a ver com esse fundo de escala, nada mais é do que um termo comercial para dizer resíduo ou ruído. Entendi. Então, há um ruído nesse equipamento, só que o ruído... Cadê? Ah, tá, achei. Há um ruído nesse equipamento, só que esse ruído aqui é um ruído muito baixo, quando a gente compara com esse ruído aqui. 10 a 7 para 10 a 5 são 100 vezes. Então, o equipamento de 10 megaohms é 100 vezes melhor em termos de voltímetro para fazer a medida de potencial, que tem que ser feita sob corrente nula, do que o anterior. Mais exato, no caso. Ele é mais exato, mas veja que mesmo sendo exato, ele fere o princípio conceitual da corrente nula, mas não tem jeito. Então, quando você vai fazer qualquer medida, vai usar um potenciômetro de hidrogênio que mede um pH, haverá uma corrente residual ali do próprio equipamento, do próprio medidor, que não tem como você controlar. Isso é mais ou menos o princípio de Heisenberg aplicado na bancada. Se você sabe uma coisa, você perde a outra, não tem jeito, tá certo? Uhum. Eu tinha preparado aqui mais coisas para a gente discutir, mas não tem problema não, a gente vai discutindo ao longo do curso. Agora são 10h59, talvez coubesse aqui, deixa eu ver, alguma informação, talvez coubesse uma informação só para a gente fechar, já que são 10h58, vou deixar isso aqui desse jeito, e é a seguinte... Talvez faça parte também dessa parte de introdução. Vou colocar na forma de uma pergunta, ou na forma de um exercício. O que diferencia uma análise química de uma eletroanalítica? Meio bobinha a pergunta, né? Mas foi o que me ocorreu. Ou seja, o eletroanalista, ele está interessado no seguinte, ele quer saber, através de medidas de corrente ou de potencial, ele quer saber se ele consegue detectar o analito, que agora passa a ser chamado de eletroanalito. Ele quer saber quanto desse analito ele consegue pegar. Isso é Pedro Orival puro, né? Quer dizer, é aquelas coisas de você saber qual que é a mínima quantidade... Como é que é o nome disso? Tem um termo, né? Limite de detecção. Limite de detecção, limite de identificação, sensibilidade, todos aqueles parâmetros analíticos, né? Ele quer saber se ele pega o analito, ele quer saber o quanto ele consegue pegar, o mínimo que ele consegue pegar, e ele quer saber o que está acontecendo com o analito, quer dizer, o mecanismo de reação. Mas isso poderia ser empregado tanto na química quanto na eletroquímica, na eletroanalítica. Então a pergunta alocada aqui é essa, quer dizer, qual que é a diferença de um para outro?
Qual que é a grande diferença de um para outro? E aí a grande diferença de um para outro é que numa análise química você trabalha em solução. E numa análise eletroanalítica você trabalha numa interface. Essa interface normalmente é uma interface entre um eletrodo e uma solução. Só o fato de existir essa interface muda todo o aspecto. Por exemplo, ao se trabalhar com solução, vou deixar isso aqui bem cheguei agora com esse azul aqui, você trabalha numa situação homogênea. Ao se trabalhar numa interface, eletrodo-solução, você trabalha numa situação heterogênea. E os parâmetros eletroanalíticos heterogêneos, por vezes, vêm até com esse nome. Então você tem lá uma constante cinética. Qualquer coeficiente padrão. Aqui na eletroanalítica ele é chamado coeficiente de heterogeneidade padrão. Esse é o nome mesmo, é uma constante cinética. Então você tem uma distinção muito clara. Só pelo fato de você ter uma interface, vou colocar uma outra cor aqui para ficar mais cheguei ainda. Isso aqui gera um grande efeito, você já deve ter ouvido falar, e a gente vai discutir bastante, vai ter uma semana só para ele, que é chamada dupla camada elétrica, a partir do qual geram-se uma série de outros fenômenos, uns bons e uns ruins associados à eletroanalítica, tá bem? Tem se não me engano, o potencial de junção, não é? Potencial de junção. Você pega lá um eletrodo de pH, ele tem aí você vai comprar um eletrodo, aí você tem um potencial, você vai comprar, tem dois preços, um é chamado de monojunção, outro é junção dupla. Se você tiver dinheiro, compre de junção dupla. Porque o de junção, nós vamos ver isso, tá? Com calma. O de junção dupla, você terá uma menor a interferência da chamada queda ômica, nós vamos ver isso com detalhe, está ligada à dupla camada elétrica numa determinada interface. Se você tiver a oportunidade no laboratório de pegar um eletrodo de pH, se ele for um eletrodo bom, você vai ver que ele tem um eletrodo combinado, né? Ele tem uma referência interna do sensor, o bulbo embaixo, e essa referência ela está isolada. Se ela estiver isolada dentro de um canalículo de vidro, provavelmente é um eletrodo de dupla junção para evitar a queda ômica que é provocada por essa dupla camada elétrica. Toda vez que você tiver esse... Na verdade, essa interface não é somente eletrodo-solução, é um material e solução, né? Então pode ser um metal qualquer e uma solução, tá? Entendi. Velhinho, 11h04, acho que está de boa. Não é porque a gente demorou para começar que nós vamos demorar para terminar também, né? E eu tô com fome. Você está com fome? Sim. Então, aí ficamos por aqui, tá bom? São só algumas umas coisas meio que introdutórias. Deixa eu dar uma olhada aqui rápida na semana aqui, ó, técnicas eletroquímicas. Tem mais coisa, né, que eu tinha me preparado para a gente colocar, mas não tem problema. O importante é que você acesse o material das atividades aqui e veja essa parte de eletroanálise de conceitos e nomenclatura. Entre hoje e amanhã eu vou disparar uma ou duas perguntinhas só para você fazer, só para contar pontinho. E a gente vai entrar, ou seja, numa videoconferência da semana que vem, aqui, ó, Célula Eletroquímica e Instrumentação. Tá bem? Tá, joia. É isso. Você está enxergando aí, não tá? Sim. Então você vai enxergar também que eu estou interrompendo a gravação, porque daí, ao interromper a gravação fica salva no Google Drive, e aí eu passo